Há quanto tempo você busca uma resposta que parece teimar em se esconder de sua percepção mais íntima? Um sentido para o cansaço que, por vezes, pesa sobre sua alma, uma clareza para a confusão que obscurece seus pensamentos, um atalho para a prosperidade que você sente em seu mais profundo ser, que merece, mas que paradoxalmente parece sempre escapar de suas mãos? Sente essa inquietude, essa necessidade de algo mais, algo que a lógica comum não consegue preencher? Permita-me, então, guiar seu olhar para além do óbvio, para além das distrações e das promessas superficiais que o mundo apresenta. Florence Scovel Shinn não apenas escreveu sobre o jogo da vida e suas regras. Ela o viveu intensamente com uma sabedoria que transcende o tempo e as limitações humanas. Ela não oferecia apenas teorias, ela exemplificava princípios. Em sua própria existência, em cada palavra proferida e em cada ação, por vezes discreta, ela nos deixou, como um tesouro cuidadosamente guardado, pistas sobre um segredo tão profundo, tão fundamental, que, ironicamente, muitos de nós passamos uma vida inteira a procurar, sem jamais percebê-lo, exatamente por estar tão próximo. Não se trata de uma revelação estrondosa, mas de um reconhecimento sutil, uma redescoberta do que já é intrínseco à sua essência. Você sente essa verdade ressoar, essa vibração no seu espírito agora, enquanto estas palavras encontram seus ouvidos? Essa conexão que se estabelece não promete milagres instantâneos no sentido trivial, mas revela, com a mais pura clareza, o que sempre esteve à sua espera, o poder que sempre habitou em você, adormecido, aguardando ser despertado. É uma jornada de reconhecimento, de desvelamento. Não é sobre adquirir algo novo, mas sobre tirar o véu do que já existe, do que é seu por direito divino. A prosperidade que Shinn compreendia e ensinava não era meramente material, mas uma plenitude abrangente, um estado de ser onde todas as suas necessidades são supridas, onde a alegria flui livremente e a paz interior é inabalável. E o segredo para destravar essa corrente de abundância está mais perto do que você imagina, muitas vezes velado pela complexidade que insistimos em criar. A jornada para a compreensão profunda do que realmente se escondia nas entrelinhas da vida, da sabedoria de Shinn e da sua própria existência, começa neste instante. Prepare seu coração, pois a verdade que vamos desvelar não é para ser apenas ouvida, mas sentida e integrada em cada fibra do seu ser. O que você pensa verdadeiramente sobre este segredo que mencionei? Sua mente, como a de muitos, talvez desenhe cenários de fórmulas esotéricas, de rituais complexos ou de alguma chave mágica guardada às 7 chaves que Florence Scovel Shinn intencionalmente escondia em seus escritos mais profundos, acessível apenas a poucos iniciados. É uma tentação comum, não é? Achar que a resposta para nossos anseios está em algo grandioso e misterioso, algo que nos falta e que precisamos desesperadamente encontrar lá fora. Mas aqui reside uma primeira e crucial reflexão para sua alma em busca. O que Florence escondia não era um feitiço nem uma poção, muito menos um conjunto de passos secretos que, se seguidos à risca, iriam de repente materializar todos os seus desejos. Pense comigo, por um momento. Seria a prosperidade um jogo de sorte ou de conhecimento oculto, disponível apenas para alguns privilegiados? Ela sabia, e agora eu lhe convido a reconhecer essa mesma verdade, que a essência da prosperidade não se manifesta através de aquisições externas ou de fórmulas rígidas, mas sim através de uma profunda e radical mudança de lente, uma recalibração da sua própria percepção sobre si e sobre o universo que o cerca. A ilusão da busca externa é talvez o maior véu que cobre o segredo da prosperidade. Quantas vezes você se viu correndo atrás de algo que acreditava estar faltando, apenas para descobrir que, mesmo ao alcançá-lo, o vazio persistia, ou que a próxima coisa já surgia como um novo objeto de desejo? As pessoas, em sua maioria, buscam incessantemente fora aquilo que já possuem dentro.
Elas foram condicionadas a acreditar que a alegria, a segurança, a saúde e, sim, a abundância financeira são commodities escassas, distribuídas de forma desigual, dependendo de mérito, sorte ou esforço desumano. Mas Florence nos ensinou, sem alarde, que o verdadeiro segredo não reside na posse, naquilo que você consegue acumular ou controlar, mas na percepção, na sua capacidade de reconhecer a verdade intrínseca do seu ser e do universo. O que se escondia, então, não era um como fazer em termos literais, mas um como ser. Era o reconhecimento de que a prosperidade não é um evento que ocorre para você, mas um estado de ser que emana de você. É a revelação do que já é seu por direito divino, uma herança que foi temporariamente esquecida, soterrada sob camadas de dúvida, medo e crenças limitantes. Quando Florence falava em O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, ela não estava oferecendo truques, mas convidando a uma reflexão sobre as regras espirituais e imutáveis que regem a existência, as quais, se compreendidas e aplicadas, transformam radicalmente a sua experiência. Ela compreendia que a verdadeira abundância abrange todos os aspectos da vida: saúde vibrante, relacionamentos harmoniosos, paz de espírito e, claro, o fluxo financeiro necessário para viver plenamente. Tudo isso já existe em potencial, aguardando a sua permissão, a sua percepção para se manifestar. Portanto, o segredo da prosperidade que Florence Scovel Shinn, de certa forma, escondia, ou que, mais precisamente, permanecia invisível àqueles que não estavam prontos para ver, era este: a prosperidade não é algo a ser perseguido no horizonte distante, mas uma verdade inerente a ser desvelada no presente momento. É a sua natureza divina, a sua conexão com a fonte infinita, que garante um suprimento constante e abundante. A dificuldade não está em conseguir que o universo entregue, mas em permitir que ele o faça, removendo os véus da descrença e da visão limitada. Você está, neste exato instante, pronto para levantar um pouco mais este véu, para olhar além da superfície e começar a reconhecer o que sempre esteve à sua espera? Sua clareza sobre este ponto é o alicerce para os próximos passos desta jornada. Você que busca a prosperidade, talvez já tenha percebido que a busca incessante por soluções externas, por aquela fórmula mágica que muitos prometem, raramente traz a paz duradoura ou a abundância plena que seu coração realmente anseia. Se a verdadeira prosperidade não está em adquirir, mas em revelar o que já é seu, como então começamos essa revelação? Onde reside o primeiro ponto de virada, a bússola que nos indica o caminho quando o mapa convencional falha? Florence Scovel Shinn, em sua sabedoria profunda e discreta, nos apontava sutilmente para um guia inato, acessível a todos, mas frequentemente negligenciado: o poder da sua própria voz interior, a intuição. Pense comigo. Quantas vezes aquela sensação estranha, aquele pressentimento que você ignorou, acabou se provando correto? A intuição não é misticismo, é um conhecimento direto, uma comunicação do seu eu superior, da sua conexão divina. Florence sabia que este era o primeiro e mais crucial passo para qualquer manifestação, para desvendar qualquer segredo. Ela não procurava respostas em livros ou gurus externos quando confrontada com um desafio. Ela se voltava para dentro. O segredo que ela nos mostrava não era o que fazer, em termos de ações mecânicas, mas o onde encontrar a orientação infalível, dentro de você mesmo, na quietude do seu ser. Aquela pequena bússola que, quando silenciamos o medo, a dúvida e a cacofonia do mundo externo, nos aponta invariavelmente para a nossa verdade mais elevada e para o caminho da nossa prosperidade. Mas como ouvir essa voz sutil em meio ao tumulto da vida moderna? Aqui, meu querido buscador, entra o que poderíamos chamar de detox da intuição. Sua mente está constantemente bombardeada por informações, opiniões alheias, expectativas sociais e os ecos de suas próprias experiências passadas. Tudo isso cria uma camada de ruído que abafa a melodia suave da sua intuição. Para Florence,
era fundamental purificar a mente, não como um asceta recluso, mas como alguém que entende a importância de criar um espaço sagrado dentro de si. Imagine sua mente como um lago. Se ele está constantemente agitado por ventos e correntezas externas, como você poderá ver o fundo, a clareza cristalina que reside abaixo da superfície? O objetivo é acalmar essa superfície. A grande orquestra interna, como eu gosto de chamá-la, é um coro de sabedoria, de insights, de direcionamentos divinos. Mas para ouvi-la, para distinguir a voz da intuição do clamor do ego ou do condicionamento, precisamos de momentos de silêncio intencional. Não se trata de meditar por horas, mas de praticar micropausas. Que tal, por exemplo, parar por 1 minuto, 3 vezes ao dia, para simplesmente sentir sua respiração? Feche os olhos, se puder, e direcione sua atenção para o centro do seu ser, onde a agitação externa não pode alcançar. Nestes pequenos intervalos, você não está buscando ativamente uma resposta, mas criando um vazio, um espaço para que a intuição possa emergir. É como preparar o solo para receber a semente mais preciosa. Florence Scovel Shinn entendia que a prosperidade em todas as suas formas, seja financeira, de saúde, de relacionamento, é o resultado direto de seguir a orientação divina. E essa orientação raramente se manifesta como um grito estridente. Ela vem como um sussurro, uma ideia repentina, uma coincidência que o leva ao lugar certo na hora certa. Este é o segredo que muitos escondiam de si mesmos, não porque fosse intencionalmente oculto, mas porque a prática de ouvir a si mesmo requer uma disciplina de autoconsciência e uma fé inabalável na sua própria conexão com o poder universal. Portanto, meu convite a você agora é um convite à reflexão e à prática. Comece a honrar sua intuição. Comece a criar esses pequenos santuários de silêncio em seu dia. Observe as respostas que emergem, as ideias que surgem, as portas que se abrem quando você decide confiar nessa voz interior. O segredo não é uma chave que você encontra fora, mas uma porta que se abre dentro de você quando você reconhece o guia que sempre esteve lá. Permita que sua intuição seja o primeiro raio de luz a dissipar a névoa, mostrando-lhe o caminho para a prosperidade, que é sua por direito. Tendo acalmado a mente e sintonizado a bússola interna da sua intuição, chegamos a um ponto de reflexão ainda mais profundo sobre o segredo da prosperidade. Florence Scovel Shinn, com uma clareza que poucos alcançam, compreendia que cada pensamento, cada palavra que brota de sua mente, e mesmo aquelas que você não expressa, mas sente intensamente, não são meros ruídos ou abstrações vazias. Não, meu caro buscador. Para Florence, as palavras eram e são vibrações vivas, sementes poderosas plantadas no fértil jardim do subconsciente. Ela sabia que o universo, em sua infinita sabedoria e generosidade, não distingue entre a realidade manifesta e a realidade imaginada com convicção e sentimento. Ele apenas responde à vibração que você emite. O grande segredo que muitos não percebem e que Florence, de certa forma, escondia nas entrelinhas de sua sabedoria, não estava em repetir afirmações vazias, como se fossem mantras mecânicos sem alma. Ela não nos pedia para meramente recitar frases bonitas. O poder não reside na pronúncia, mas no sentimento que acompanha a palavra. A verdadeira prosperidade não se atrai com a repetição superficial de "eu sou rico", mas com a profunda convicção e o sentimento de já ser rico, de já ser abundante, de já ter a saúde perfeita, de já estar vivendo a alegria. A diferença entre uma afirmação comum e uma afirmação poderosa está na sua capacidade de sentir a verdade por trás dela, de vivenciá-la internamente como se já fosse uma realidade presente. Florence entendia que o poder do "eu sou" não era para ser proclamado apenas em voz alta, mas para ser escondido, com reverência e convicção em cada célula do seu ser. O que você afirma em seu coração, no silêncio da sua alma, com uma fé inabalável, é o que o universo, através da lei da atração, se empenha em trazer à sua existência. Pense nisto como a arqueologia da palavra. Ao longo de sua vida, você absorveu e internalizou
inúmeras palavras e frases que se tornaram suas crenças mais profundas. Muitas delas são positivas, mas quantas são crenças limitantes, herdadas ou criadas, que sabotam sua prosperidade sem que você sequer perceba? Elas são as palavras que silenciosamente impedem seu fluxo de abundância. Nosso trabalho, então, é desenterrar essas palavras antigas, essas crenças petrificadas que dizem "eu não mereço", "é muito difícil", "nunca consigo", e reformulá-las. Não se trata de negar a realidade presente, mas de semear uma nova realidade com palavras que vibrem com a verdade divina. Por exemplo, em vez de focar na falta de dinheiro, o que Florence faria? Ela reformularia o sentimento. Eu sou suprido divinamente. Toda necessidade é imediatamente suprida. E o mais importante, ela sentiria essa verdade com tanta intensidade que seu subconsciente a aceitaria como fato. Essa é a diferença. Essa é a reflexão que propomos. Vamos a um exemplo prático para que você possa sentir a diferença. Feche os olhos por um instante, respire profundamente e relaxe. Agora, repita mentalmente: eu sou a expressão perfeita da saúde, da riqueza e da felicidade. Observe. Você apenas recitou as palavras ou sentiu uma expansão em seu peito, uma leveza em sua mente, a verdade ressoando em seu ser? Se foi apenas recitação, não tem problema. O segredo está em persistir até que a sensação se manifeste. Sinta a vitalidade fluindo em suas veias como uma torrente de vida. Sinta a facilidade do dinheiro vindo até você de fontes esperadas e inesperadas. Sinta a alegria contagiante preenchendo cada fibra do seu corpo. Isso, meu amigo, é uma afirmação sentida no estilo de Florence Scovel Shinn. Ela sabia que a ação externa é importante sim, mas ela deve ser precedida e impulsionada por uma convicção interna inabalável, por uma palavra vibrante que já construiu a realidade no reino do invisível. O segredo da prosperidade que ela tão bem compreendia e que, para muitos, escondia a si mesmo na simplicidade de sua essência, é que você não precisa lutar para criar sua realidade. Você precisa reconhecê-la e afirmá-la com a força do seu sentimento, permitindo que a inteligência divina, através das palavras que você escolhe sentir, a manifeste em sua vida. A palavra, quando carregada de fé e sentimento, é o engenheiro do seu destino, o arquiteto da sua prosperidade. Agora que você compreende o poder criativo da palavra sentida, da sua afirmação interior, que se torna semente no jardim do subconsciente, e a importância de ouvir a voz sutil da sua intuição, estamos prontos para aprofundar a reflexão sobre o segredo final da prosperidade. Aquele que Florence Scovel Shinn não apenas ensinava, mas vivia, e que muitas vezes escondia sua verdadeira força na sua simplicidade. Você pode ter percebido em sua própria vida que a verdadeira abundância vai muito além do mero acúmulo de bens materiais, não é? O dinheiro, por si só, sem saúde vibrante, sem relacionamentos harmoniosos, sem paz de espírito e alegria no coração, é uma riqueza vazia. Florence entendia que a prosperidade é um estado integral do ser, abrangendo saúde perfeita, amor verdadeiro, expressões criativas, propósito e, sim, o fluxo financeiro abundante para sustentar uma vida plena. O grande segredo que ela nos revela, e que para muitos permanece escondido por uma visão limitada, é que a prosperidade é um fluxo contínuo, uma correnteza divina. Ela não é algo que você agarra ou retém, mas algo que você permite fluir. Pense em um rio. A água que flui continuamente é viva e cristalina, mas a água estagnada se torna turva e sem vida. Assim é com a prosperidade. Para receber, é preciso estar pronto para dar. E para dar de forma genuína, de forma que o universo responda com mais afluência, é preciso, primeiro, sentir-se abundante. Aqui reside uma das maiores paradoxos para a mente linear. Como dar quando você sente que não tem, quando você anseia por receber?
Florence nos diria que a chave não é a quantidade do que se dá, mas o estado de espírito, a convicção de que você já possui o suficiente para compartilhar. Este é o cerne da dança da abundância, como podemos chamá-la. É uma circulação energética, um movimento de dar e receber que mantém o fluxo da prosperidade ativo e pulsante em sua vida. Quando você age a partir de um lugar de falta, de medo de perder, de apego excessivo, você bloqueia essa correnteza. A prosperidade não consegue alcançar você com a plenitude que deseja, porque você está, energeticamente, enviando um sinal de escassez ao universo. Mas quando você dá, seja seu tempo, sua energia, seu conhecimento, um sorriso, uma palavra de encorajamento ou, sim, seu dinheiro, a partir de um coração cheio, transbordante de gratidão pelo que já tem, você abre as comportas para que mais chegue a você. Não é uma troca comercial, é uma lei espiritual. O que Florence, em sua clareza, percebeu e que talvez estivesse escondido para aqueles que não viam com os olhos da alma, é que a gratidão não é um simples obrigado formal que você profere após receber algo. Não é uma cortesia social. A gratidão, na sua essência mais profunda, é um eu já tenho. É a convicção vibracional de que sua copa está cheia, de que você já é abençoado com tudo o que precisa e mais. Quando você vive neste estado de gratidão ativa, mesmo antes da manifestação física daquilo que deseja, você alinha sua energia com a energia da prosperidade ilimitada do universo. Você se torna um ímã para a abundância. A reflexão aqui é profunda. Você está verdadeiramente agradecido pelo que já possui, mesmo que não seja a totalidade de seus desejos? Ou sua gratidão está condicionada ao que você espera receber? Pense em um pequeno exercício prático, um que Florence Scovel Shinn, sem dúvida, encorajaria. Antes de dormir ou ao acordar, tome um momento para sentir. Não apenas para pensar "sou grato", mas para sentir a gratidão por 3 coisas em sua vida. Pode ser o conforto da sua cama, o ar que você respira, a água que você bebe, a coragem de um momento difícil superado, ou uma pessoa amada. Permita que a sensação de gratidão inunde seu corpo, da cabeça aos pés. Deixe que ela se expanda, que ela se torne uma presença palpável em seu peito. Faça isso sem pedir nada em troca, sem esperar. Apenas sinta o eu já tenho e o eu sou o suficiente. Esta prática, repetida com sinceridade, reprograma seu subconsciente para a frequência da abundância. O segredo da prosperidade, desvelado por Florence Scovel Shinn, era esta compreensão da vida como um constante dar e receber. Um fluxo onde a sua própria abundância interna é a fonte da abundância externa. Para ela, a falta era apenas um sinal de um fluxo bloqueado, de uma crença na escassez que impedia a correnteza dourada de se manifestar. Ela escondia que, ao reconhecer e ativar a sua capacidade de dar, mesmo que seja apenas o seu melhor pensamento ou a sua mais pura intenção, você não apenas enriquece a vida dos outros, mas, de forma inevitável, enriquece a sua própria. Você ouviu, sentiu, e agora a verdade que o universo escondia ou que a sua própria percepção obscurecia foi desvelada. O segredo da prosperidade, que outrora parecia envolto em mistério e inacessibilidade, está agora diante de você, claro como a mais límpida das manhãs. Não há mais nada a esconder, pois o que se revelou não é uma informação nova, mas um reconhecimento profundo de leis eternas e princípios divinos que sempre estiveram operando. A prosperidade não é um destino distante a ser alcançado após uma longa e árdua jornada de sacrifícios. É, na verdade, uma jornada consciente, uma forma de viver, de pensar, de sentir, que você escolhe abraçar a cada momento. A verdadeira reflexão que lhe proponho agora não é sobre o que mais você pode aprender, mas sobre o que você fará com o que já sabe, com o que sentiu vibrar em seu espírito. Pense bem. A intuição, a palavra vibrante e o fluxo dourado da abundância, estes não são conceitos meramente intelectuais.
Eles exigem um compromisso, mas não um compromisso formal com uma doutrina ou com um guru externo. Não. É um compromisso silencioso, um pacto sagrado que você faz consigo mesmo, com a sua alma, com a centelha divina que reside em seu interior. Será que você está realmente disposto a honrar essa verdade recém-descoberta? Será que a profundidade do que foi revelado causou uma ressonância suficiente para inspirar uma mudança genuína em sua vida? Ou será apenas mais uma informação que, com o tempo, se diluirá nas preocupações do cotidiano? Muitos buscam o segredo como se fosse uma fórmula mágica, que, uma vez pronunciada, transformará instantaneamente a realidade sem esforço pessoal. Mas Florence Scovel Shinn, em sua sabedoria, nos mostrou que o esforço verdadeiro não está na luta contra as circunstâncias, mas no alinhamento inabalável com a verdade. O próximo passo que você dará não é um passo físico no mundo externo, mas um passo decisivo em seu universo interior. Não se trata de clicar em algo, de comprar algo, ou de fazer algo de imediato no sentido trivial. É sobre sentir a verdade que ressoa em seu peito agora. Permita que essa ressonância se transforme em uma convicção sólida. Imagine, por um instante, a diferença entre saber que um alimento é nutritivo e sentir a vitalidade que ele confere ao seu corpo. A diferença entre ler sobre a felicidade e experimentá-la em sua plenitude. Este é o mesmo salto de percepção que você é convidado a fazer agora. O segredo da prosperidade não se manifesta por mera audição, mas por internalização e vivência. O que você fará hoje com este novo entendimento? Será que você vai permitir que o ruído do mundo exterior sufoque essa chama recém-acesa? Ou você vai nutrir essa verdade com sua atenção e sua fé, permitindo que ela guie suas escolhas e suas palavras? A chave para sustentar essa prosperidade que é sua por direito está na persistência desse compromisso silencioso. Não é uma tarefa hercúlea, mas uma série de pequenas e conscientes escolhas. Escolher ouvir sua intuição em vez do medo, escolher a palavra que vibra com abundância em vez da palavra de escassez, escolher a gratidão como estado de ser em vez da queixa. Cada uma dessas escolhas é um ato de fé, um reforço do seu compromisso. Florence Scovel Shinn nos ensinou que a vida é um jogo, mas um jogo com regras divinas, e a maior delas é que você sempre manifesta aquilo que você, em seu íntimo, aceita como verdade. Este é o momento para uma reflexão sincera. De todos os pontos que abordamos, a voz interior da intuição, o poder da palavra vibrante, o fluxo da gratidão, qual deles ressoou mais profundamente em você? Qual deles acendeu uma luz, uma esperança, uma certeza em seu coração? Concentre-se nesse ponto. Escolha um. Não tente abraçar tudo de uma vez. Comece a aplicá-lo em sua vida hoje, mesmo que seja em micromomentos. Observe a transformação. A prosperidade se revela àqueles que estão dispostos a vê-la, a senti-la e a vivê-la, um compromisso silencioso de cada vez. Este é o seu chamado. Você ouviu, sentiu, e agora a verdade que o universo escondia, ou que a sua própria percepção obscurecia, foi desvelada. O segredo da prosperidade, que outrora parecia envolto em mistério e inacessibilidade, está agora diante de você, claro como a mais límpida das manhãs. Não há mais nada a esconder, pois o que se revelou não é uma informação nova no sentido de ser algo nunca antes conhecido, mas um reconhecimento profundo de leis eternas e princípios divinos que sempre estiveram operando, esperando apenas que você sintonizasse sua frequência para percebê-los. A prosperidade não é um destino distante a ser alcançado após uma longa e árdua jornada de sacrifícios e privações. É, na verdade, uma jornada consciente, uma forma de viver, de pensar, de sentir, que você escolhe abraçar a cada momento. A verdadeira reflexão que lhe proponho agora não é sobre o que mais você pode aprender, como se houvesse ainda um degrau faltante para a sua ascensão. Não. É sobre o que você fará com o que já sabe, com o que sentiu vibrar em seu espírito, com essa compreensão que, espero,
iluminou os recantos mais profundos da sua alma. Pense bem, a intuição que lhe guia, a palavra vibrante que molda sua realidade e o fluxo dourado da abundância e da gratidão, estes não são conceitos meramente intelectuais para serem debatidos em salas de aula ou esquecidos ao final do dia. Eles são ferramentas vivas, dinâmicas, que exigem um compromisso, mas não um compromisso formal com uma doutrina imposta ou com um guru externo. Não. É um compromisso silencioso, um pacto sagrado que você faz consigo mesmo, com a sua alma, com a centelha divina que reside em seu interior. Será que você está realmente disposto a honrar essa verdade recém-descoberta? Será que a profundidade do que foi revelado causou uma ressonância suficiente para inspirar uma mudança genuína em sua vida? Ou será apenas mais uma informação que, com o tempo, se diluirá nas preocupações, nos ruídos e nas distrações do cotidiano? Muitos buscam o segredo da prosperidade como se fosse uma fórmula mágica que, uma vez pronunciada, transformará instantaneamente a realidade sem qualquer esforço pessoal ou mudança interna. Mas Florence Scovel Shinn, em sua sabedoria prática e atemporal, nos mostrou que o esforço verdadeiro não está na luta contra as circunstâncias externas, na batalha incessante para mudar o que está fora. O esforço, o trabalho real, está no alinhamento inabalável com a verdade interior, na persistência de manter sua mente e seu coração na frequência da abundância, independentemente das aparências momentâneas. O próximo passo que você dará não é um passo físico no mundo externo, uma ação imediata no sentido convencional. É, antes de tudo, um passo decisivo em seu universo interior. Não se trata de clicar em algo, de comprar algo ou de fazer algo de imediato no sentido trivial. É sobre sentir a verdade que ressoa em seu peito agora, permitindo que essa ressonância se transforme em uma convicção sólida e inabalável. Imagine, por um instante, a profunda diferença entre saber que um alimento é nutritivo e sentir a vitalidade e a energia que ele confere ao seu corpo, experimentando-o em cada célula. A diferença entre ler sobre a felicidade em um livro e experimentá-la em sua plenitude, com uma alegria que transborda e irradia. Este é exatamente o mesmo salto de percepção e de vivência que você é convidado a fazer agora. O segredo da prosperidade não se manifesta por mera audição ou compreensão intelectual superficial. Ele se manifesta por internalização profunda, por vivência e por uma fé inquestionável no poder divino que opera através de você. O que você fará hoje com este novo entendimento? Será que você vai permitir que o ruído do mundo exterior, os antigos padrões de pensamento e as vozes da dúvida sufoquem essa chama recém-acesa em seu coração? Ou você vai nutrir essa verdade com sua atenção e sua fé inabalável, permitindo que ela guie suas escolhas, suas palavras e suas ações, transformando-as em manifestações de sua verdadeira natureza próspera? A chave para sustentar essa prosperidade, que é sua por direito, e que Florence tão habilmente nos revelou, está na persistência desse compromisso silencioso com a verdade. Não é uma tarefa hercúlea que exigirá sacrifícios sobre-humanos, mas uma série de pequenas e conscientes escolhas feitas a cada instante. É escolher ouvir sua intuição em vez da voz do medo. É escolher a palavra que vibra com abundância e gratidão em vez da palavra de escassez e queixa. É escolher a gratidão como estado de ser em vez da dependência de algo externo para se sentir completo. Cada uma dessas escolhas é um ato de fé, um reforço do seu compromisso sagrado com o divino em você. Florence Scovel Shinn nos ensinou que a vida é um jogo, mas um jogo com regras divinas. E a maior delas é que você sempre manifesta aquilo que você, em seu íntimo mais profundo, aceita como verdade e sente como realidade. Este é o momento para uma reflexão sincera e para a ação inspirada. De todos os pontos que abordamos, a voz interior da intuição, o poder da palavra vibrante, o fluxo da gratidão e da doação, qual deles ressoou mais profundamente em você?
Qual deles acendeu uma luz, uma esperança, uma certeza inabalável em seu coração? Concentre-se nesse ponto. Escolha um, talvez o mais forte, o que mais lhe chamou. Não tente abraçar tudo de uma vez, pois a verdadeira transformação acontece passo a passo, momento a momento. Comece a aplicá-lo em sua vida, hoje, mesmo que seja em micromomentos, em pequenas escolhas diárias. Observe a transformação que se seguirá, não como algo externo que lhe é dado, mas como algo que emerge de dentro de você, uma revelação. Você não está mais perdido, A bússola está firmemente em suas mãos, e o segredo da sua prosperidade sempre esteve esperando, pacientemente, para ser redescoberto, ativado e plenamente vivido dentro de você. Siga a sua luz, pois ela é a sua própria divindade em manifestação. Você não está mais perdido, não está mais à deriva em um mar de incertezas, buscando em portos desconhecidos aquilo que o seu próprio navio já carrega em seu porão mais seguro. A névoa da dúvida que talvez obscurecesse sua visão começa a se dissipar, e com ela a percepção de que a bússola, aquela que aponta o verdadeiro norte da sua alma e o caminho para a prosperidade genuína, sempre esteve firmemente em suas mãos. Nunca esteve fora do seu alcance. Nunca dependeu de uma figura externa ou de um mapa secreto a ser desvendado por outrem. Ela é uma extensão do seu próprio ser, um presente divino esperando ser reconhecido e utilizado com confiança. O segredo da prosperidade, que Florence Scovel Shinn, através de sua vida e seus ensinamentos, nos revelava de forma tão poderosa, é este. A abundância em todas as suas formas não é uma conquista a ser alcançada através de lutas e sacrifícios, mas sim uma redescoberta. É um despertar para a verdade intrínseca de quem você realmente é. Pense profundamente sobre isso. O que você buscava lá fora, o que você acreditava que lhe faltava, sempre esteve esperando pacientemente para ser redescoberto, ativado e plenamente vivido dentro de você. Era um tesouro enterrado não por um mapa oculto, mas por camadas de condicionamentos, medos e crenças limitantes que você, sem perceber, aceitou como suas verdades. Mas agora, essas camadas foram delicadamente removidas e a luz da sua essência começa a brilhar com todo o seu esplendor. Esta é a essência do que Florence tanto valorizava. A percepção do divino em tudo e em todos, mas, acima de tudo, em si mesmo. Ela compreendia que a prosperidade não é algo que acontece a você, mas algo que flui através de você, uma vez que você remove os bloqueios e alinha sua consciência com a fonte de toda a abundância. A intuição que você aprendeu a honrar, a palavra que você escolhe com sabedoria, o fluxo da gratidão e da doação que você agora cultiva, são as ferramentas que você já possui. Elas são a sua bússola, o seu remo e o seu leme neste mar da vida. Não há mais desculpas para a inércia, não há mais lugar para a vitimização. O poder de moldar sua realidade, de manifestar a prosperidade em sua plenitude, reside em sua consciência desperta. Portanto, esta não é uma despedida, mas um convite a uma reflexão contínua e a um mergulho ainda mais profundo em sua própria capacidade de criar. O que Florence Scovel Shinn nos ensinou e o que este desvelamento do segredo buscou reafirmar é que você é um ser ilimitado, dotado de um poder criativo imenso. A jornada da prosperidade é uma jornada de autoconhecimento e autoaplicação desses princípios universais. A sua luz, essa essência divina que reside em você, é a sua guia mais confiável. Permita que ela ilumine cada passo, cada decisão, cada pensamento e cada palavra. Siga a sua luz, sem medo, sem hesitação, pois ela o levará exatamente para onde você precisa estar, para onde a sua maior felicidade e prosperidade o aguardam. Abrace este despertar. Deixe que as verdades que foram apresentadas se enraizem profundamente em seu ser, transformando não apenas o que você faz, mas quem você é. Acredito que esta experiência de reflexão foi apenas o começo de uma transformação ainda maior em sua vida.
Se estas palavras ressoaram com você, se elas acenderam uma faísca de reconhecimento e de poder interior, eu o convido a continuar essa exploração. Há muito mais a ser compreendido sobre a intuição, sobre a manifestação consciente e sobre o fluxo inesgotável da prosperidade. Compartilhe suas percepções e seus insights nos comentários, pois a troca de experiências enriquece a todos nós. E não deixe de explorar outros conteúdos que possam aprofundar ainda mais esses temas, pois a sabedoria é uma jornada sem fim, um rio que sempre encontra novos caminhos para o mar. Você não está mais perdido, meu querido buscador. Não está mais à deriva em um mar de incertezas, buscando em portos desconhecidos aquilo que o seu próprio navio já carrega em seu porão mais seguro, mais precioso, mais autêntico. A névoa da dúvida que, porventura, obscurecia sua visão e trazia uma sensação de desorientação, começa agora a se dissipar, e com ela emerge a cristalina percepção de que a bússola, aquela que aponta o verdadeiro norte da sua alma e o caminho inconfundível para a prosperidade genuína e ilimitada, sempre esteve e para sempre estará firmemente em suas mãos. Nunca esteve fora do seu alcance, nem jamais dependeu da autorização de uma figura externa, de um mapa secreto a ser desvendado por outrem, ou de uma permissão que você, por algum motivo, acreditava não possuir. Ela é uma extensão intrínseca do seu próprio ser, um presente divino esperando, pacientemente, ser reconhecido, compreendido e utilizado com a confiança inabalável que brota da certeza. O segredo da prosperidade que Florence Scovel Shinn, através de sua vida inteira e de seus ensinamentos profundamente transformadores, nos revelava de forma tão poderosa e, ao mesmo tempo, tão singela, é este: a abundância em todas as suas formas, seja ela financeira, de saúde, de amor, de alegria, de paz de espírito, não é uma conquista a ser alcançada através de lutas exaustivas, sacrifícios dolorosos ou esforços sobre-humanos. Não, de forma alguma. É essencialmente uma redescoberta. É um despertar para a verdade intrínseca de quem você realmente é, para a sua natureza divina e inabalável. Pense profundamente sobre essa reflexão que ecoa agora em seu coração. O que você buscava lá fora, com tanto afinco, o que você acreditava que lhe faltava e que o mantinha em um estado de carência e incompletude, sempre esteve, de fato, esperando pacientemente para ser redescoberto, ativado e plenamente vivido dentro de você. Era um tesouro, sim, um tesouro inestimável, enterrado não por um mapa oculto que ninguém conhecia, mas por densas camadas de condicionamentos sociais, de medos irracionais e de crenças limitantes que você, sem perceber a tempo, aceitou como suas verdades absolutas. Mas agora, essas camadas foram delicadamente removidas, uma a uma, e a luz da sua verdadeira essência começa a brilhar com todo o seu esplendor, inundando cada parte do seu ser. Esta é a essência do que Florence tanto valorizava e ensinava. A percepção do divino em tudo e em todos, mas acima de tudo, em si mesmo. Ela compreendia, com uma lucidez incomum, que a prosperidade não é algo que acontece a você, como um evento isolado ou fortuito, mas algo que flui através de você, uma vez que você remove os bloqueios autoimpostos e alinha sua consciência com a fonte inesgotável de toda a abundância universal. A intuição que você aprendeu a honrar e a escutar, a palavra vibrante que você agora escolhe com sabedoria e intenção, o fluxo da gratidão e da doação que você agora cultiva como um jardim, são as ferramentas divinas que você já possui em sua plenitude. Elas são a sua bússola para navegar as águas da vida, o seu remo para impulsionar-se para a frente e o seu leme para guiar seu curso com maestria. Não há mais desculpas plausíveis para a inércia. Não há mais lugar para a vitimização ou para a sensação de impotência. O poder ilimitado de moldar sua realidade, de manifestar a prosperidade em sua mais gloriosa plenitude, reside agora, incontestavelmente, em sua consciência desperta e em seu compromisso com a verdade.
Portanto, esta não é uma despedida, como o fim de uma história, mas um convite a uma reflexão contínua e a um mergulho ainda mais profundo em sua própria e ilimitada capacidade de criar, de amar, de ser. O que Florence Scovel Shinn nos ensinou e o que este desvelamento do segredo buscou reafirmar em cada palavra é que você é um ser ilimitado, dotado de um poder criativo imenso, uma extensão do próprio divino. A jornada da prosperidade é, acima de tudo, uma jornada de autoconhecimento profundo e de autoaplicação consciente desses princípios universais que governam o cosmos. A sua luz, essa essência divina que reside em você, é a sua guia mais confiável, mais verdadeira e mais poderosa. Permita que ela ilumine cada passo que você der, cada decisão que você tomar, cada pensamento que você nutrir e cada palavra que você proferir. Siga a sua luz, sem medo, sem hesitação, sem se prender a antigos padrões que não lhe servem mais, pois ela o levará exatamente para onde você precisa estar, para onde a sua maior felicidade, sua mais profunda paz e sua mais abundante prosperidade o aguardam de braços abertos. Abrace este despertar com todo o seu ser. Deixe que as verdades que foram apresentadas se enraizem profunda e permanentemente em seu ser, transformando não apenas o que você faz no mundo exterior, mas, e mais importante, quem você é em sua essência mais pura. Acredito firmemente que esta experiência de reflexão foi apenas o começo de uma transformação ainda maior em sua vida, um portal para um novo capítulo de sua existência. Se estas palavras ressoaram com você, se elas acenderam uma faísca de reconhecimento, de esperança renovada e de poder interior, eu o convido a continuar essa exploração. Há muito mais a ser compreendido sobre a intuição, sobre a manifestação consciente e sobre o fluxo inesgotável da prosperidade. Compartilhe suas percepções mais profundas e seus insights mais valiosos nos comentários, pois a troca de experiências enriquece a todos nós, criando uma teia de sabedoria coletiva. E não deixe de explorar outros conteúdos que possam aprofundar ainda mais esses temas, pois a sabedoria é uma jornada sem fim, um rio que sempre encontra novos caminhos para o vasto e oceânico mar da sua própria divindade manifesta.